A paz do Senhor Jesus, não se esqueça a palavra que não confronta, desconfie que é verdade. Quero compartilhar com os amados a palavra de Deus e que você possa ser edificado e abençoado através desta mensagem, em nome de Jesus, amém? Eu quero falar desse servo que para mim, amados, é exemplo de servo obediente e temente a Deus. Ele que foi vendido, que os mercadores o levaram, foi escravo e foi preso injustamente. Sim, José do Egito. Nós podemos aprender muita coisa com a história de José, que nos traz muitos ensinamentos. E uma coisa que me marcou na história de José, irmãos, foi o reencontro deles com os irmãos. Naquele momento, nós, como seres humanos, pecadores e falhos que somos, provavelmente, quando nós esperávamos, e talvez até teríamos essa atitude, não sei, mas quando José reencontrou ali os irmãos, talvez muitos esperassem que ele se vingasse, que ele fosse usar a posição dele de governador para humilhar os irmãos, que ele fosse ignorar a família, que ele fosse expor os irmãos, enfim. Talvez a gente, no nosso olhar humano, pecador e falho, nós esperássemos essa atitude de José. Mas José nos surpreendeu com a atitude dele diante daquele fato. Ele abraçou os irmãos, ele chorou com os irmãos, ele pediu para que trouxessem o pai ali para o Egito e prometeu sustentar a família. José, ele teve uma atitude de perdão diante dos irmãos. José, ele demonstrou ali com a atitude dele, com a conduta dele diante daquela cena, que ele é um servo obediente, temente ao Senhor. Ele demonstrou, amados, uma maturidade espiritual. Demonstrou que tinha uma visão espiritual, Ele conseguiu olhar, enxergar a história dele com a ótica de Deus. Amados, naquele momento ali que ele estava diante dos irmãos, que ele se revelou: ei, eu sou José, o irmão de vocês, aqueles que vocês venderam para me trazer para cá, para o Egito. Só que ele disse uma coisa: diante daquela cena, os irmãos ficaram assustados, e sem reação. Mas José, ele disse: ei, não fiquem tristes, nem aborrecidos, e não se culpem. Por quê? Por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Amados, que lindo! Porque José não só estava ali perdoando os irmãos, mas também estava fazendo com que esses irmãos se perdoassem pela atitude que tiveram. É como se ele estivesse dizendo o quê? Fiquem tranquilos, fiquem em paz, porque a culpa não foi de vocês, foi Deus. Foi Deus que permitiu tudo isso para que eu estivesse aqui hoje no Egito e eu salvasse vidas. José compreendeu que o propósito de Deus estava acima da vida dele, dos sentimentos, da emoção, de tudo. O propósito de Deus era maior que tudo. E ele conseguiu liberar esse perdão para os irmãos.
Porque ele conseguiu entender que não foi os irmãos que fizeram isso, mas foi a mão de Deus ali agindo, permitindo que aquilo acontecesse. Por mais que aquilo fosse causar dor na alma de José, Deus precisava que aquilo acontecesse para que o propósito se cumprisse. Mas, apesar de Deus ter permitido a dor, Deus também permitiu a cura. Porque quando José entendeu e compreendeu que tudo tinha sido a mão de Deus, ele foi curado. Ele foi curado. E essa cura fez com que ele conseguisse liberar o perdão. Amados, José nos ensina que quando Deus governa o coração, a dor não produz vingança, produz propósito. Enquanto os irmãos lá atrás produziu separação, José estava permitindo ali reconciliação. Porque quando, amados, quando deixamos Deus governar o nosso coração e somos curados, a cura, ela vira um instrumento de restauração. E foi o que José fez. Ele restaurou a família dele novamente, trazendo todos para perto dele. Ele poderia ter tido uma atitude diferente, ele poderia ter falado, olha, ok, perdoo vocês, legal, mas cada um no seu canto, vai lá para sua terra e acabou. Mas não. José, ele disse, vai lá, traz o pai de volta, traz todos que estão lá para cá, para o Egito, para viverem conosco. Ele chamou todos para perto novamente. A gente tem muito a aprender com a história de José, sabe? José é exemplo de um homem temente ao Senhor, de um homem obediente a Deus, que entendeu que não é sobre a vida dele, é sobre o propósito de Deus. Sabe? Nós vamos, muitas das vezes, passarmos por situações dolorosas, vai machucar a gente, vai doer na alma da gente. Mas se a gente entender que não é sobre a gente, é sobre o cumprimento de um propósito maior através da nossa vida. Talvez a gente não consiga entender hoje o porquê, né, de muitas situações, mas lá na frente a gente vai entender que tudo fazia parte do plano de Deus, né? O que parecia uma traição era Deus movendo José para o lugar de propósito. José entendeu que tudo aquilo era necessário para que ele chegasse ao lugar do propósito, que era o Egito. Se aquilo não tivesse acontecido, não é mesmo? E ele entendeu que não foram os irmãos, mas foi a mão de Deus ali agindo para que tudo aquilo acontecesse. Ele enxergou, quando encontrou os irmãos ali também, ele enxergou arrependimento da parte dos irmãos. Então, assim, muitas coisas, né, às vezes precisou acontecer na minha vida e na sua vida para que a gente estivesse onde a gente está hoje. E talvez muitas coisas aconteçam ainda para que a gente consiga chegar no lugar de propósito, para que a gente continue cumprindo os propósitos de Deus. Amém? Não endureça o coração, amados.
José, ele não endureceu o coração. Ele poderia ter endurecido o coração dele ali. Ele poderia ter se vingado dos irmãos, poderia não ter querido saber dos irmãos, mas ele teve uma atitude ali de misericórdia, de compaixão, de amor, de reconciliação, porque ele conseguiu enxergar tudo com a ótica de Deus. Por isso a importância de nós enxergarmos tudo com a ótica de Deus. Porque nós somos falhos, amados, nós somos humanos, limitados, mas se a gente estiver sensível ao Espírito Santo de Deus, se nós estivermos ali em temor, olhando com a ótica de Deus, nós vamos entender que não é sobre a carne, né, o nosso eu, mas é sobre o cumprimento dos propósitos de Deus. José colocou Deus acima de todas as coisas, acima do eu dele, de tudo. Porque ele entendeu que tudo é para a glória de Deus, tudo é para o cumprimento dos propósitos de Deus. Que Deus sim tem que estar acima de todas as coisas. Amados, eu amo a história de José. E eu aprendi muito com essa passagem, com esse momento dos irmãos ali. E eu espero que isso também fale muito ao teu coração. Você aprenda com essa mensagem, com essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Temos muito a aprender com essa história. A passagem de José traz muito ensinamento que eu não quis estar colocando aqui, mas eu sei que traz muito e muito mais ensinamentos. Que você possa ter aprendido com essa palavra e possa ter falado ao seu coração. Amém? Jesus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.